Muito bem, senhoras e senhores, vamos à nossa última aula da disciplina de programação Web 2, onde nós veremos a Introdução ao React Parte 2, tá? E por que eu estou chamando de Introdução ao React Parte 1, Introdução ao React Parte 2, não Parte 1, Parte 2? Porque se vocês próprios consultarem a documentação do React, tá? A gente praticamente matou ou vai matar, né, no decorrer dessa aula, todos os principais conceitos do React, tá? E uma outra coisinha aqui dos guias avançados, tá? Mas de fato, só com os principais conceitos, como a gente vai ver no final dessa aula, a gente já consegue fazer muitas coisas interessantes com o React, tá? Então a ideia da aula de hoje, tá? É matar todos os principais conceitos do React. Okay? Antes de começar com os principais conceitos, né, eu observei uma coisa interessante, porque eu já tinha criado minha aplicação React, tá? E a gente já tinha começado a programar React, etc. E eu não tinha falado, né, ou comentado a respeito dessa tag React Strict Mode, né, que está presente em todas as nossas aplicações. Na hora que a gente vai criando os componentes para a nossa aplicação, a gente vai colocando os componentes aqui dentro, né? Eu não tinha falado sobre isso, mas não tem nada demais. O que é esse modo estrito? Tá aqui, ó. O modo estrito é uma ferramenta para sinalizar potenciais problemas em uma aplicação, tá? Então, é só no sentido de sinalizar algum possível... no sentido de um warning, tá? Então ele está colocando aqui, ó, identificação de métodos de ciclo de vida inseguros. Métodos de ciclo de vida a gente vai ver hoje. Aviso em relação ao uso de APIs antigas, aqui aviso em relação ao uso depreciado, coisas depreciadas, coisas antigas, e etc. Ele vai dar coisas perigosas, né? Ele vai dar esse warningzinho para você, tá? É para isso que serve o Strict Mode, não é uma tag de renderização, portanto, tá? Se você quiser usar sem, mas o próprio React aconselha usar, ok? Ó, elas não impactam no build de produção, tudo bem? Mas é interessante, tá, que você verifique para ver se de fato, né, tá tudo ok, não tem coisa depreciada, não tem coisa antiga, não tem coisa segura, tá, para usar. Então, abrindo a aula com esse conceito, tá? Primeiro vídeo da aula, então, a gente vai ver o conceito da propriedade children, tá? O que é a propriedade children? É uma propriedade na qual eu consigo pegar elementos que são passados por parâmetros. Você fala, pô, mas eu já conseguia fazer isso, né? Eu conseguia pegar lá na minha tag do React, eu conseguia passar os atributos, os valores dos atributos, e eu conseguia pegar lá no meu componente, né, dentro do componente, por meio do props, o atributo, tá? Mas pensa comigo, tá? Desse jeito, eu estou pegando um mapa, né? Estou pegando chave, valor, ou dicionário do Python, como preferir, né? Eu estou fazendo uma passagem de chave e valor. Eu não passo um componente assim, eu não posso passar uma tabela, não posso passar uma imagem, eu não posso, enfim, passar com um botão, tá? Se eu quiser passar, não posso passar o componente por si. Se eu quisesse fazer isso daí, eu teria que fazer uma passagem de parâmetros com a tag, com o conteúdo da tag, montar isso do outro lado, tá? Não seria muito interessante para esse tipo de situação. Que tipo de situação, por exemplo, eu tenho um componente React, todo estilosinho, bonitinho, com sombrinha, etc. E eu só quero passar conteúdos para serem renderizados desses componentes, simples assim, tá? Então eu vou ter um componente base, e eu posso replicar esse componente base, eu posso ter esse componente base, por exemplo, como sendo o conteúdo central da minha página. Então, tipo, o conteúdo central sempre vai ser uma bordinha com uma sombra para dar impressão de levada, com cantos arredondados. Eu sempre quero passar conteúdo para ser renderizado ali, dentro desse meu template, vamos dizer assim, que eu criei, tá? Então eu já posso criar esse template via componente e começar a passar conteúdo para esse componente. Eu consigo pegar esse conteúdo que eu estou passando do outro lado, tá? Via uma propriedade chamada de props children, tá? Então nós vamos para o primeiro tópico da aula, que é a propriedade children, tá? Como que ela vai funcionar? Bom, então eu já deixei a aplicação, o Create React App criado, já fiz a nossa limpeza tradicional, tá? Deixei só o index.js dentro do source, tá? E para explicar esse conceito da propriedade children, tá? Eu vou criar já uma nova pasta, que eu vou colocar aqui os components. Ok, dentro da pasta eu vou criar um arquivo, que vai ser o with children. .jsx. Eu vou criar um with children.css, tá? Dentro do with children CSS, eu vou criar uma classe, tá? Eu vou colocar um ponto with children,
Tá? Dentro dessa classe, eu vou colocar o display flex, eu vou colocar um justify content space between, a gente já vai entender o porquê disso. Eu vou criar um background color, vai ser white, não, eu vou colocar um pouquinho mais escuro para diferenciar, né, sobre esta light gray, cinzinha bem claro, tá? Vou colocar um box shadow 2px, 2px, 1px, 1px e um RGBA para deixar ele um pouquinho transparente. 0, 0, 0.2 para ficar meio transparentão. Width de 400 pixels, 400 px. Vou centralizar, então margem, dar um espaçozinho para cima e para baixo, vou colocar 10px e depois eu coloco alto, ok? Para ficar centralizado, então as margens laterais ficam automáticas, bem? Bom, dentro do if children, tá? Eu obviamente tenho que importar esse cara aqui, então ponto barra with children ponto css, tá? E aí eu vou criar só uma divisinha bem simples, né, com essa classe. Então eu vou colocar o export default props arrow function com um único elemento, não preciso colocar return, tá? Vai dar o warningzinho, tá? Eu quero justamente desse warning para fazer um comentário adicional também. E aí eu vou colocar um div ponto, como que eu tinha chamado? With children, tá? Sempre você coloca uma tag ponto alguma coisa, ele já coloca o class para você no VS Code, tá? E dentro desse cara aqui, vamos colocar o nosso Railroad, beleza? Exportando esse cara aqui, vou lá no meu index, eu vou pegar ele, tá? Então, import with children from ponto barra components barra with children, tá? E aí, agora eu vou criar esse with children aqui, with children, certo? Vou colocar só uma tagzinha dele. Tá criado. Abro o React App. Tá? Vou colocar aqui. Meu cinzinho não ficou tão bonito quanto eu pensava, mas enfim. Não ficar na tela sempre. Tá aqui o nosso hello. Opa! Faltou um detalhezinho, né? Eu tenho que colocar ele com o P. Porque o flex ele vai colocar a propriedade nos filhos, né? Eu não tinha um filho dentro da tag div, né? Agora com o P. Agora com o P eu tenho, tá? Só que eu ainda não tenho múltiplos componentes. A gente não tinha visto isso, né? O Space Around ele vai jogar aqui pro Space Between, né? O Space Around ele vai jogar para cá. Eu vou deixar com Center por enquanto, então. Só para ele ficar centralizadinho, tá? Então temos aqui o nosso componente. Não tá tão bonito quanto eu pensava. Deixa eu só colocar um cinza um pouquinho mais clarinho. Melhorou um pouquinho, tá? Mas enfim, temos esse o nosso componente aí, with children, tá? Tá sendo renderizado aqui na tela. Só que ele é estático, né? Sempre que eu colocar um with children ali, ele vai aparecer o hello world. Você fala, pô, mas eu posso passar um parâmetro props, colocar esse parâmetro. Só que, por exemplo, se eu tiver duas tags, em vez de um parágrafo só, eu quiser passar dois parágrafos. Em vez de um parágrafo ou dois parágrafos, eu quiser passar três parágrafos, uma imagem, tá? Perceba que vai complicando o nosso código para pegar isso e tentar renderizar do lado de cá, tá? Mas aí tem uma propriedade que vai facilitar isso pra gente, que é o props children, tá? Então, ó, vou colocar aqui props children, certo? Aqui do outro lado, né? Opa! Aqui do outro lado, tá? Eu não vou usar isso, eu vou usar o ponto barra with children, porque aí dentro da tag eu posso passar um conteúdo para ele, tá? Então, conteúdo na forma de elementos ou outras tags também, tá? Outros componentes. Então, nesse caso aqui, ó, se eu passar o hello world, tá? Percebam aqui, vou colocar aqui, funcionou, continuou funcionando. Vou colocar mais algumas exclamaçõezinhas aqui para vocês verem que eu não estou mentindo, eu estou passando isso para ele. E se por acaso, tá?
eu quiser passar mais de uma coisa, falou world, welcome to props children. Tá, eu estou passando as duas tags para ele. Ah, mas por que que tá colado? Tá, porque tá colado porque agora sim, né? Eu vou colocar aqui meu space around, tá? Agora eu tenho os dois separadinhos aqui, mas os dois são parágrafos, tá? Por conta do flex que eu utilizei aqui, eu tô colocando space around, tô colocando, portanto, os elementos espaçadinhos aí bonitinhos. Mas eu tô passando conteúdo, portanto, tá? Conteúdo já no formato de tag, ele só tá pegando essas tags e renderizando para mim, tá? Se eu trocar a orientação do flex, ou ainda se eu não deixar o flex, tá? Eu vou ter dois parágrafos, tá aqui os parágrafozinhos que eu passei aqui para ele, tá? Só para a gente ver, então, de fato, o que está acontecendo, o que esse cara aqui, esse props children aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as chaves, que agora eu vou ter mais de um comando aqui dentro, tá? Vou colocar um return nesse cara, que agora eu preciso retornar, né? Dentro da arrow function só tem uma instrução já retornada, senão eu preciso explicitar o retorno. Eu vou colocar um console.log, tá? Props children. Vou ver a minha aplicação aqui. Eu vou inspecionar meu código. Tá? Tá aqui, ó, with children, JSX. Tá? O que eu estou dando no console log? É um array. Tá vendo o formatinho de array aqui? Entrada 0. Ó, um elemento do tipo P. Um outro elemento do tipo P. Tá? Então, aquela tagzinha lá vai definir o tipo. E aí depois, dentro dele aqui, ó, ele vai ter de fato o conteúdo aqui do que ele é dentro dessa tag children aqui dele. Certo? Tudo bem? Então, tá aqui, ó, conteúdo, ó, children, hello world, qual que é o tipo, enfim, tudo bonitinho, armazenado numa estrutura que ele é capaz de interpretar essa estrutura e renderizar essa estrutura. Tudo bem? Então, se quiser passar uma lista aqui também, ó, só para a gente ver a diferença de tipo, né? Vou colocar uma UL aqui, barra UL, tá? Aí vou colocar um Lzinho aqui, este item, teste 1, perdão, teste 2, renderizar esse cara. Coloquei aqui, ó, minha lista apareceu aqui dentro, agora eu tenho 3 itens, tá? E o terceiro item, ó, tipo UL. Tudo bem? Então, a gente consegue passar tags aí, né? Não vou dizer que é tag HTML, porque eu estou dentro do contexto de JSX, eu posso colocar, né, as chaves, mas enfim, eu posso passar essas tags DOM, vamos assim chamar, tá? Eu posso passar componentes, enfim, como parâmetro, mas não como parâmetro no atributo da tag, tá? Como parâmetro filho da tag. Eu estou passando os filhos para essa tag como parâmetro. Beleza? Então, por isso que é o children, tá? Para finalizar, perceba que a hora que eu estou usando a função não nomeada e arrow function, né? Ele está me dando aquele warning que a gente viu na aula passada, que esse warning não interfere no processo, né? E a gente viu como desabilitar esse carinha também, tá? Só que esse ESLint aí já é um negócio bastante utilizado por várias aplicações para fazer sintaxe, tá? Verificação de sintaxe, de padrões de desenvolvimento, tá? Você consegue colocar uma série de regrinhas aí dentro pro caboclinho, vamos dizer, programador desenvolver o seu código, tá? Por exemplo, eu posso especificar nesse caso aqui que eu não quero ter função arrow function não nomeada, por exemplo, tá? Sempre vou ter que atribuir para uma variável. Você pode colocar isso daqui, né? Que nem aqui ele está dando erro. Assign arrow function to a variable before, tá? Exporting as a módulo default, tá? Atribuindo uma arrow function a uma variável, tá? Antes, before, after, antes de exportar o módulo como default. É um warning que não faz nem muito sentido aqui, porque a gente está exportando esse módulo como default, a gente está vendo, né? A gente faz a distribuição depois exporta. Mas enfim, ele está dando este erro aqui, e eu posso resolver esse erro, por exemplo, colocando uma const, teste,
igual a props, eu faço atribuição, export default test, tá? E aí ele para de dar o warning, mas o efeito aqui, né, apesar do warning aqui, não mudou em nada a minha aplicação, tá? Só que você fala, não quero ficar colocando aquele comentário antes de tudo, quero colocar outras regras, enfim, tá? Tem vamos dizer assim, um componente, tá? É, dentro desses editores aí, que é o ESLint, que é o próprio carinha que ele está dando aqui de aviso, ó, ESLint, se a gente procurar aqui na internet, ESLint, vai cair nessa prova, ó, estaticamente analisa seu código para encontrar, para fixar e encontrar problemas, tá? Ó, é construído dentro da maioria dos editores, tá? E você pode executar o ESLint, tá? Como parte do seu pipeline contínuo, etc. Tem uns grandes sponsors aqui, como Chrome, Microsoft, enfim, então é algo que é muito utilizado hoje em dia, tá falando aqui, ó, ESLint requires Node.js, funciona no Windows, Mac e Linux, tá? É para você fazer essa correção de sintaxe de código. Eu só vi JavaScript, não sei se é usado para outras linguagens, tá? Mas enfim, para JavaScript é um pouquinho chatinho de configurar isso daqui, tá? Então eu deixei alguns materiais complementares para vocês no final, falando sobre como configurar o ESLint, instalar, configurar e etc, tá? E tem algumas regrinhas bem chatas para se mexer. Por exemplo, eu costumava usar um editor de texto aqui, que é o editor de texto, não, editor para fazer HTML, web, que é o Brackets, tá? Mas ele vem com umas regrinhas ESLint, é um dos melhores que eu já vi, tá? Mas eles vêm com umas regrinhas desse ESLint tão chatinha, tão para ficar mexendo, configurando, etc, que eu abandonei. E deu sorte, né, que depois eu fui pro VS Code, senão eu tava nele até hoje, tá? Mas enfim, são coisas configuráveis, tem regrinhas, o que você pode exportar. Se você tem que exportar, inclusive, em ordem alfabética, tá? Para padronizar, pra você forçar sua equipe de desenvolvimento, padronizar seu código. Tem muita coisa lá. Tem coisas que você pode falar, não, todo módulo React, ele tem que importar o React, tá? Então não é comum você ver todo, por exemplo, tô criando um componente React. Você tem um import React, tá? From React em todo módulo React. Aí você fala, bom, não deu diferença nenhuma, eu estou exportando isso, mas por conta de uma regra no ESLint, tá? Fala, todo módulo React tem que importar a classe React, tá? Então tem essas questõezinhas aí que vocês podem se deparar. Eu deixei isso de materiais complementares, na hora que chegar lá na frente da parte dos materiais complementares, eu volto a comentar sobre isso, tá ok? É só para falar que eu vou agilizar os meus desenvolvimentos dessa forma, vai dar o errinho, tá? Mas não vou configurar o ESLint nesse momento. Beleza, pessoal? Então é isso e até o próximo conceito.